Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, sejam bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. Como você já sabe, nesse período de pandemia, nós estamos aqui, em nome da OAB, sempre trazendo pessoas importantes do meio jurídico, das questões relacionadas à cidadania, aos interesses da sociedade de uma maneira geral, para compartilharmos com vocês muitos conhecimentos que nesse período está muito mais difícil. E hoje temos um tema muito importante, ele não é relevante somente para o Brasil, que é a crise ambiental. Quem está conosco aqui é o nosso querido doutor Flávio Armed, ele que é presidente da Comissão Permanente de Direito Ambiental da nossa OAB aqui do Rio de Janeiro, e o doutor Pedro Curvelo Saavedra Azaradel, ele que é pós-doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Paris, doutor em Direito da Cidade pela UERJ e professor adjunto da Universidade Federal Fluminense. O setor ambiental brasileiro ele está vivendo crises há muitos tempos, né? Mas agora as situações estão muito mais salientadas, porque o ministro da Meio Ambiente ele está sendo objeto, inclusive, de várias ações no campo da justiça, investigações da Polícia Federal. Então, eu queria começar com o doutor Flávio. Doutor Flávio, qual é o retrato da situação hoje no Brasil? É correto a gente falar que vivemos uma crise ambiental ou uma questão ambiental? Eu acho que a crise ambiental, Júnior, nos acompanha desde sempre, né? Falar em crise ambiental é falar num modelo de capitalismo incompatível com a preservação do meio ambiente, que aí, se a gente for longe, a gente vai lá na época da Revolução Industrial, do início da Revolução Industrial, né? E que não encontrou, em que pese os esforços jurídicos, a mobilização da sociedade civil, ainda não encontrou uma solução adequada do ponto de vista legislativo, do ponto de vista de gestão. Então, essa é uma questão que se coloca. Se coloca também, é importante se pontuar, uma questão no Brasil, né? A gente tem um apanágio legislativo maravilhoso, instrumentos poderosos aí de controle do meio ambiente, mas a gente tem no Brasil um problema sério, que é confundir política de Estado com política de governo. Então, hoje, como desde sempre, né, a máquina, a questão ambiental que deveria ser gerida, deveria sofrer, e aí o Pedro pode complementar também o tema, que ele estuda isso, uma gestão do ponto de vista regulatório. Nós temos políticas nacionais, uma política geral e políticas setoriais que deveriam ser seguidas à risca pelo poder público. E por termos ministros nomeados, presidentes do órgão ambiental, que não é um órgão regulador, ele é um órgão de governo, com os presidentes de IBAMA e CMBio nomeados pelo presidente da República, a gente fica sempre sujeito a essa situação toda. Quer dizer, então muda o governo, dependendo da orientação que o governo dá, você cria situações de desconforto e alguns casos, como esse que estamos vivendo, uma guinada, né, a conquistas que foram realizadas, com suspeitas de algum tipo de violação da lei, objeto de investigação que vai aí certamente ser apurado no fórum competente, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, efetivamente, nós temos uma orientação que, como eu vou dizer, ela é uma orientação que enfraquece, de certo modo, o apanágio fiscalizatório, isso é uma realidade, né? Uma orientação de governo, mas que sempre teve presente. Eu pego aí um exemplo, só para terminar e não me alongar, interessante, que é uma recente discussão sobre a Lei da Mata Atlântica, Código Florestal, foi publicado, foi objeto de questionamento, o presidente da República acabou revogando o despacho, o ministro do Meio Ambiente revogando o despacho que permitia a aplicação do Código Florestal em áreas de Mata Atlântica. Só que, para a gente ter uma ideia de como uma crise realmente atávica, institucional e que vai ter que ser vencida de uma forma realmente crítica e perene,
é que esse mesmo ato que deu ensejo a essa celeuma já tinha sido praticado por pela presidente Dilma em 2015, enfim. E tem aí, e depois foi revogado, foi substituído, foi mudada a orientação e etc. Mas a mesma coisa em relação ao ICMBio, que foi o IBAMA foi dividido com o ICMBio. Na época, todo mundo reclamou, é uma forma de enfraquecimento do órgão, foi na época da Marina, se não me falha a memória. E agora querem se juntar, querem fazer a coisa que a Marina desfez, né? E todo mundo foi contra a Marina, todos os setores progressistas foram contra a Marina, e hoje quer se fazer a mesma coisa, quer se voltar ao que era antes, aquilo que todo mundo defendia, todo mundo é contra. Então, quer dizer, realmente um problema de política de Estado, que a gente tem que resgatar o meio ambiente, tem que resgatar esses órgãos ambientais, ao meu ver, como entes regulatórios, para não ficar sujeito a influxos de orientações políticas, muda o governo, tem uma orientação, e isso vai sempre contra o meio ambiente, contra a segurança jurídica. Sim, doutor Pedro, a gente viu semana passada, eu vi no Roda Viva, uma entrevista do delegado da Polícia Federal, Saraiva, que ficou aí no centro das questões judiciais envolvendo o ministro Salles. Ele falou uma coisa que pareceu bastante simplória e exequível, né? Ele falou assim, olha, a gente não precisa ter batalhões nas florestas, gente espalhada por todos os cantos. A gente precisa ter 10 especialistas na área jurídica, na área de liberação de documento, porque se o Brasil não puder circular essas madeiras legalmente, a gente sufoca o problema no nascedouro. O senhor concorda com isso? Olha, eu honestamente não concordo, ou pelo menos não concordo totalmente. Eu acho que precisamos de fiscalização, sim, né? Até porque o Brasil tem índices enormes de desmatamento ilegal dentro de terras que são públicas, ou seja, uma lesão ao patrimônio público, que também é uma lesão ambiental, né? E, claro, precisamos de especialistas, mas não são só 10 especialistas, não. Muito mais especialistas em meio ambiente, uma área com um déficit histórico de concursos e contratações, né? Só nós pensarmos que, né, enquanto no Poder Judiciário, a cada 2, 3 anos temos um concurso, né, o órgão ambiental fica 10 anos sem concurso, o IBAMA, o ICMBio. O INEA ficou décadas sem concurso, quer dizer, o INEA não, então FEMA, quando virou o INEA, fizemos o concurso, fizeram um concurso. Eu então estava lá trabalhando, né? Verbo na pessoa errada. Então, o déficit histórico, nós precisamos de especialistas em número maior do que 10, né, para que a papelada seja processada, né, e beneficiando aqueles que trabalham legalmente, o manejo florestal sustentável aprovado pelo IBAMA, pelo órgão ambiental competente, e precisamos de um contingente enorme para fiscalizar o desmatamento ilegal em terras que são públicas, e entre as quais posso citar aqui as unidades de conservação de proteção integral, cujo domínio e a posse são públicos, e as terras indígenas, que também são terras de domínio da União, são terras públicas. Então, discordo parcialmente dessa afirmativa. Doutor Pedro, eu queria aproveitar que o senhor tem formação fora do Brasil, o senhor estudou na França. Qual é a visão real que se tem a partir do europeu em relação ao Brasil? O governo brasileiro ele sempre coloca que esse interesse sobre o Brasil, ele na verdade ele está disfarçando interesses econômicos na área do agrobusiness, enfim. Nós estamos aí diante de uma guerra do agrobusiness no fundo da história. O que tem de verdade na tua percepção sobre esse argumento? Olha, Júnior, eu confesso que é difícil dar uma resposta, né? Até porque essa parte de economia internacional, não sei se eu tenho esse domínio todo para afirmar categoricamente o que é o que não é. Eu acho que pode haver interesses econômicos por trás, pode haver, mas existe um esforço europeu consistente, né, que nós observamos. A Europa não é um lugar perfeito,
Mas eles fazem um esforço. Quando foi editada a Convenção de Aarhus em 1998, existiam vários países da União Europeia com zero transparência, né? Mas eles estão buscando melhorar isso e outros aspectos. Estão hoje na vanguarda, que já foi nossa também, né, da questão climática, e que hoje os Estados Unidos voltam a se aproximar desse movimento, né, de efetivamente combater as mudanças do clima. Então, eu acho que o Brasil, independente de interesses econômicos específicos, o Brasil ele se isola do ponto de vista da economia mundial, quando ele claramente vai contra tudo aquilo que a comunidade internacional vem entendendo que deve ser feito em relação às mudanças climáticas, à proteção do clima, à proteção da biodiversidade, etc, etc. Sim, perfeito. Doutor Flávio, eu estou vendo aqui que o ministro Ricardo Salles ele editou 721 normativas em relação ao meio ambiente em um ano. O que significa isso? Aí nós temos que avaliar o que são, assim, o que seriam essas normativas. A gente verifica que muita coisa foi objeto de desregulamentação, né? Então uma questão que deve ser avançada. Quando a gente fala em normativa, também é importante que se tenha em vista, né? O ministro do Meio Ambiente, a gente está falando necessariamente daqueles atos inseridos dentro do poder regulamentar, não daqueles atos legislativos propriamente dito, que têm sido editados de maneira bastante frequente, né? Esse ano tivemos aí a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, tivemos recentemente também o Marco Legal do Saneamento. Então, esses atos editados aí no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, eles dizem respeito efetivamente a atos praticados pelo poder regulamentar, né? E isso efetivamente também é importante que se diga, objeto de alguns questionamentos, né? Como, por exemplo, algumas resoluções do Conselho de Meio Ambiente, que sofreu uma reestruturação, objeto aí também de um questionamento grande da sociedade civil, na medida em que essa reestruturação representou um esvaziamento da participação social dentro desse conselho, que é um importante conselho, né? E que, de certo modo, também, às vezes, e aí não tem nada a ver com legitimar o ato do ministro, pelo contrário, a gente estava falando, mas às vezes o CONAMA ele praticava atos que eram atos aí, legislativos e dotados de caráter legiferante, quando a sua função não é essa. Sua função sempre foi, tem que ser reconhecida como uma função importante no sentido de regular questões técnicas que são fundamentais. O Pedro falou muito. A gente não, em matéria de direito ambiental, é um direito interdisciplinar. Então, quem faz as definições técnicas, quem vai dizer o que é poluição, em termos de emissão de gases e tudo, é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Sim. Então, e o Conselho é um órgão do Ministério do Meio Ambiente. Doutor Pedro, e a legislação brasileira? Ela tem sofrido críticas a partir do ministro. O ministro disse que é muito regulamentada, que tinha que desregulamentar uma série de coisas para poder passar a boiada. Qual a tua avaliação sobre esse tipo de visão do governo federal a partir do ministro do Meio Ambiente? Pois chega a ser paradoxal, estranho, né, que um ministro do Meio Ambiente queira enfraquecer a legislação ambiental. Historicamente, desde o início, nós tivemos ministros, desde que a Secretaria Especial para Meio Ambiente foi criada e depois alçada ao status de ministério, pessoas que gostariam de ver a legislação ambiental fortalecida e implementada. E agora nós temos o paradoxo de um ministro que briga para que a legislação ambiental seja enfraquecida e pouco implementada. Vale lembrar que a nossa Constituição deixa claro que a proteção ambiental é um dos princípios da ordem econômica, lá no artigo 170. Né? Ou seja, o direito ambiental ele não é um direito supremo, superior aos outros, mas é um direito fundamental. E, como tal, ele tem que ser considerado devidamente. Uma coisa que você perguntou para o Flávio, que eu gostei da resposta dele, gostaria de complementar, é que, se por um lado você teve uma série enorme de atos regulamentares
monocráticos do nosso ministro. Por outro lado, os atos colegiados do CONAMA diminuíram bastante nos últimos anos. Não por acaso. O conselho foi reformulado, a representatividade da sociedade civil foi diminuída, e hoje, basicamente, é um conselho que referenda aquilo que o ministro deseja. Algumas resoluções, inclusive, tiveram seus efeitos suspensos corretamente, a meu ver, por decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, existe muita legislação para tudo. Mas isso é sinal de que a nossa dinâmica social é complexa e que, no caso, que os bens protegidos são importantes. Então, é como implementar isso, né? Parece que o Ministério quer fazer o contrário, não implementar. Pois é, doutor Flávio, eu estou vendo aqui que a Carta Capital, ela informa, na sua última publicação, que em março desse ano, o desmatamento foi de 810 quilômetros quadrados, 216% a mais do que março do ano passado. É um número estarrecedor, né? E levando em consideração o que eu vi na entrevista do delegado Saraiva, uma coisa é a exploração da madeira, outra coisa é o roubo de madeira, né? É o furto de madeira. A gente sabe que muitas dessas explorações elas se dão sobre documentos falsos. Enfim, o que está faltando aqui no nosso país? Determinação política? O que é? O crime está vencendo? Qual é a tua avaliação? Eu acho que é um sinal, né, na medida em que o próprio poder público, ele em certa medida, ele se abstém do exercício efetivo do poder de polícia, né? Acresce a isso um déficit da estrutura mesmo do IBAMA e etc. Isso acaba funcionando como um estímulo àquele que vai praticar o ato ilegal e sabe que, diante de uma deficiência do Estado, ele não vai ser punido, né? Eu acho também acho que isso aponta para uma crise ambiental. Desmatamento na Amazônia sempre existiu. A gente fala com uma naturalidade, esse ano diminuiu, a gente deixou de suprimir 400 campos de futebol, suprimimos só 320, quer dizer, como se 320, então, a cada ano se suprime, mata na Amazônia, se suprime ilegalmente, o Estado não oferece a resposta adequada. Né? Então, assunto grave e que a gente, se a gente pegar o histórico dos fiscais do IBAMA, por exemplo, na região amazônica como um todo, sempre foi uma coisa risível, é impossível combater isso. Então, o que a gente tem que fazer, ao meu ver, né, e alguns estudos apontam, para mecanismos mais eficazes de controle dessa história toda, né? Quer dizer, mecanismos... hoje, por exemplo, esse mês agora, por exemplo, o CNJ autorizou o uso de mensagem de satélite em perícias judiciais ambientais. Quer dizer, eu acho que esses mecanismos de inteligência eles têm que ser reforçados, né, para que você combata de forma efetiva. E aí você tem que ter a presença do Estado, você tem que ter a presença do Estado, que eu digo União, Estado e município. Problema, quer ver um exemplo, só não quero me alongar muito, mas só para citar, a gente citou aí o desmatamento, né? A gente identifica a questão do desmatamento como o desmatamento da Amazônia, mas o desmatamento da Mata Atlântica foi menor. A gente teve uma queda do desmatamento no último ano, segundo o relatório aí da Fundação SOS Mata Atlântica. Então, o que tem de diferente? Tem de diferente é que você tem os agentes operando no sentido de combate a esse cenário. Você vê que a Amazônia é fruto lá da ilegalidade, do roubo de madeira e etc. A Mata Atlântica ela é fruto da questão da especulação imobiliária, da pressão econômica. As cidades vivem, né, são situadas, os grandes centros urbanos, 3.500 municípios situados em área de Mata Atlântica, com forte poder econômico, 70% do PIB, e a gente consegue ali manter um controle desse desmatamento. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e, claro, a gente tem um déficit de política de governo sério, né, que a gente substitui técnicos, né, embora tenha gente técnica ocupando cargos importantes,
mas você tem, por exemplo, no IBAMA, que é um órgão importante, alguns superintendentes locais que são pessoas que não são do órgão, enfim. Isso desarticula a máquina, você não tem concurso, você tem gente trabalhando, muita gente se aposentando até, e aí você tem um enfraquecimento do poder de polícia e o avanço da ilegalidade. Essa aqui é a questão que eu vejo. Doutor Pedro, uma questão também que se conecta com tudo isso que a gente está falando, nós temos um discurso do governo federal que essa situação no Brasil ela é muito engessada, que deve se flexibilizar tanto as reservas indígenas, como também a exploração de garimpo nessas regiões. São argumentos razoáveis? O que isso tem de real? Qual a visão das pessoas que estão militando, né, nesse universo? Vamos lá. Só queria fazer um complemento àquilo que você perguntou para o Flávio. O nosso desmatamento na floresta amazônica, ele tem uma retomada de um novo nível, uma nova curva de crescimento, né? Começa em 2012 e após 2016, 2018, né, os níveis voltam a patamares altíssimos. Então, quando você tem um aumento nesse ano de 20%, um determinado período em relação ao ano passado, isso é realmente estarrecedor. E, por outro lado, né, um paradoxo, mais um, né, que só pode ser possível nesse momento atual com esse governo, é que o orçamento para a área ambiental vem diminuindo drasticamente nos últimos anos. Então, o orçamento aprovado para esse ano possivelmente é o menor do século XXI. Né? Ou pelo menos essa era a expectativa. É bem menor do que os orçamentos anteriores. E prejudicando justamente o que? A atividade de fiscalização. Então, precisa haver investimento. Em relação às terras indígenas, dos povos originários, prefiro chamá-los assim, é complicado, né? É um tema complexo. De um lado, você tem um argumento de que o minério ele só está localizado em áreas específicas. Você não pode escolher onde o minério se localiza. Por outro lado, né, nós precisamos entender que a mineração é uma atividade altamente predatória e degradadora do meio ambiente. Eu acho extremamente complexo e difícil pensarmos mineração em terras indígenas. E a Amazônia tem que ser vista como um patrimônio de biodiversidade imaterial, intangível, e como a grande floresta que regula o fluxo de água que vem do norte do Brasil até o centro do país, até o sudeste, que abastece os nossos reservatórios. Se o desmatamento da Amazônia continuar assim, nós estaremos cada vez mais vulneráveis do ponto de vista da segurança hídrica e, consequentemente, da segurança energética, porque a nossa matriz é baseada, basicamente, em água, em eletricidade a partir da água. Então, a Amazônia não pode ser vista como um território a ser conquistado ou devastado. Ela tem que ser respeitada pela sua importância, que é enorme, do ponto de vista da segurança hídrica, da biodiversidade e da segurança energética. Olha, eu quero agradecer muito os nossos convidados no nosso papo de hoje. A gente teria muito mais temas para abordar aqui. Um país como o nosso, a questão ambiental, ela vai ser discutida sempre. Por isso aqui que o doutor Flávio, que já é o nosso sócio fundador do nosso programa, a gente está sempre chamando. O doutor Pedro, a partir de agora, a gente espera vê-lo outras vezes aqui. Queria agradecer a todos vocês que estão conosco aqui no nosso programa e você continue a procurar informações sobre a questão ambiental no site da OAB, no site da CARD, o nosso programa no YouTube. Compartilhe as informações que você viu aqui hoje. Pode recortar pedaços. Doutor Flávio, quer falar alguma coisa rapidamente para a gente fechar? Diga. Só um convite. Ocorreu essa semana a 5ª Conferência Nacional do Conselho Federal da Ordem, está disponível na internet. Nós discutimos biomas brasileiros. Então, aqueles que quiserem ouvir sobre soberania, o maior congresso temático da história do Conselho Federal, 7.500 inscritos, inclusive do exterior, escutaram advogados, advogadas, refletindo 2 dias sobre todos os biomas brasileiros, discutindo soberania, esses temas que a gente tratou aí. Então, informações aonde, doutor Flávio? No site? No site do Conselho Federal, é só acessar lá, está disponível no Conselho Federal, no YouTube também, canal YouTube, 5ª Conferência Nacional de Direito Ambiental, Biomas Brasileiros.
Mas eu queria agradecer muito o doutor Flávio Armed, ele que é presidente da nossa Comissão Permanente de Direito Ambiental da OAB aqui do Rio de Janeiro, e o doutor Pedro Curvelo Saavedra Azaradel, ele que é pós-doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Paris, doutor em Direito da cidade pela UERJ e professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, além de outros títulos que não dá para a gente colocar todos aqui. Gente, olha, muito obrigado, meus queridos amigos, e até o nosso próximo encontro. E você, colega advogada, continue sempre a ficar atualizado aqui no nosso hashtag OABRJ Debate. Até a próxima. Tchau.